Neste sábado, o Santos entra em campo. O Santos já está em Minas Gerais para enfrentar a equipe do Cruzeiro. A bola rola às 16 horas e a partida acontece no Estádio Independência. Não será no Mineirão, né? O Mineirão que anda com o gramado castigado, anda tendo muitos shows. A partida será no Independência. Aliás, o Cruzeiro, né? Nos últimos tempos, Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno, também pede guerra com a administração do Mineirão. Mas já já a gente fala mais da partida. Antes de mais nada, claro, eu quero o seu like. Deixe o seu like e ajude a fazer o canal Caio Rucilo cada vez mais forte. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora! Fortalece aí, meu amigo, isso! Inscreva-se agora no meu canal e, claro, quero saber seu palpite, o que você pensa. Aí eu falo a escalação, né, que deve ir a campo no time do Santos. Quero a sua opinião sobre o time que o Odair Hellmann deve levar a campo. Como eu disse, neste sábado às 16 horas, a partida acontece no Estádio Independência. Você que não está ali no estado das Minas Gerais, nem irá se deslocar até Minas Gerais, a partida terá transmissão do Premier, né? O Premier transmite a partida, é o único canal que transmite Cruzeiro e Santos com imagens. Eu estarei, ó, na tela aí para você, eu estarei na transmissão do Diário do Peixe. Sim, senhor, sim, senhora. Diário do Peixe tem a narração do jogo, estaremos nas plataformas de vídeo do Diário, tanto no Facebook como no YouTube, transmitindo as emoções, a narração de Cruzeiro e Santos. Eu narro e o Giovanni Martinelli comenta a partida. Muito bem, falamos de transmissão, agora é hora de falar, de ficar de olho no apito, falar da arbitragem. Arbitragem, o trio de campo, né, vem do Rio de Janeiro. Quem apita a partida é o Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu de Araújo será auxiliado pelo Rodrigo Henrique Correia e pelo Micael Correia. Não sei se são parentes, mas temos dois Correias aí nas bandeiras no trio carioca. E na sala do VAR, o árbitro do VAR é do Rio Grande do Sul. É o Daniel Nobre Bins. Ele estará de frente para os monitores orientando a arbitragem. Agora sim, vamos falar do Santos, né? Antes de trazer ali o provável 11 inicial do Peixe, passar aqui um boletim médico, né? Que a assessoria de comunicação do Santos passou um verdadeiro boletim médico, né? Quem vai para o jogo, quem fica de fora. Falávamos até no vídeo desta quinta-feira que o João Lucas teria grandes chances, né, de retornar ali, a ficar à disposição do técnico Odair Hellmann. E a assessoria confirmou. O lateral direito, João Lucas, treinou normalmente no gramado e está à disposição do técnico Odair Hellmann para a partida contra o Cruzeiro. O meia-atacante Lucas Barbosa, em fase final de transição física, também trabalhou com o elenco no gramado do Rei Pelé. Como está em fase de transição, fica de fora, né? Sequer viajou para BH. O meia Sandri apresentou um quadro infeccioso e precisou ser cortado da viagem para Belo Horizonte. Eles não deram detalhes aí do quadro infeccioso, né? Pode ter cortado um dedo, infeccionou, enfim. Várias infecções são possíveis, não foram dados mais detalhes aí acerca da infecção. Eu falei do Sandri, né? O Sandri tinha aí a possibilidade de ser titular na vaga do Dodi. Outro jogador que também tinha a chance de sair jogando não viaja. O zagueiro Maicon teve um entorse de tornozelo esquerdo e também não viajou com a delegação. Olha só, hein? Maicon e o Sandri, jogadores que eram cotados para estarem no time do Santos neste sábado, sequer viajaram, né, para Belo Horizonte. O meia Luan Dias, né, jogador que veio do Água Santa, iniciou transição com a fisioterapia no gramado e sem contato com a bola. Ainda está iniciando ali a transição. E o meia atacante Jefferson Soteldo
segue tratando internamente, né? Ele tem uma lesão muscular, saiu, né, com essa lesão muscular no jogo contra o América Mineiro. Um verdadeiro boletim médico. Agora, vamos ao que interessa. O provável time do Santos. O time que o Odair Hellmann, salvo ali alguma alteração de última hora, deve colocar a campo no Estádio Independência. O Santos deve vir com João Paulo no gol, Natan na direita, dupla de zaga com Messias e Joaquim, e na esquerda o Lucas Pires. Meio de campo com Rodrigo Fernandes, Camacho e Lucas Lima. E o ataque com Lucas Braga, Mendonça e Marcos Leonardo, né? Com Lucas Braga e Mendonça, certamente um Santos apostando ali nas transições rápidas, né? Defesa-ataque, vai jogar ali de forma reativa, e o Odair apostando. É a marca dele, é o jeito dele. A gente espera que pelo menos dessa vez o Santos faça bonito dentro de campo. Do outro lado, o time do Cruzeiro. Cruzeiro comandado pelo português Pepa. Olha o Pepa. O Pepa que tempos atrás, né, esteve ali no radar do Santos em 2021. Ele teve proposta, optou ficar no Passos de Ferreira e não vir para o Peixe. Em 2022 foi um dos treinadores que foi indicado, né, pelo departamento ali de análise de desempenho, né? Informação que se tem é que o Caio Nascimento, que é um dos analistas, né, de mercado do time do Santos, gosta muito do trabalho do Pepa. E o Pepa começou bem, né? O trabalho dele no time do Cruzeiro. Hoje é o 6º colocado, ganhou do Grêmio, fez 3-0 no Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. E agora enfrenta o Santos jogando em casa, jogando no Independência. O Cruzeiro do Pepa deve vir a campo com o ídolo santista, né? O campeão da América, Rafael Cabral no gol. William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon na defesa. Meio de campo com Richard, Ramiro e Matheus Vital. E o ataque com Bruno Rodrigues, Nicão e Gilberto. Então, neste sábado, 16 horas... Santos e Cruzeiro, Cruzeiro e Santos, a bola rola no Estádio Independência com transmissão do Premier. E eu já disse, reforço, estarei na narração da partida nas plataformas, né? No YouTube e no Facebook do Diário do Peixe. Agora nós vamos falar de um assunto polêmico, né? Um assunto que tomou aí as mídias sociais, né? As redes sociais durante o dia inteiro nesta sexta-feira. Uma polêmica trazida pelo jornalista Bruno Lima. Bruno Lima, que era do jornal A Tribuna de Santos e agora trabalha para um site chamado Super Esportes, né? Muita gente estranhando. De onde veio esse Super Esportes? Super Esportes pertence ao Rubens Menin. O Rubens Menin, para quem não sabe, né, é um dos sócios do Atlético Mineiro, é também um dos investidores da Rádio Itatiaia, da CNN Brasil, e agora ele, né, esse Super Esportes era um site que tinha uma cobertura muito forte do futebol mineiro. O Menin, como vocês podem imaginar, tem a sua base empresarial em Minas, e agora ele pretende, né, expandir esse portal para todo o Brasil. Então, o Bruno Lima, que estava no jornal A Tribuna, agora é setorista do Santos neste site. Aliás, além dessa matéria polêmica que a gente vai falar agora, teve outra polêmica com o Bruno Lima durante o dia. Ele trouxe com exclusividade o interesse do Flamengo em tirar o David Washington do Santos Futebol Clube antes do David renovar o seu contrato, né? Fazer o seu contrato profissional com o Santos. Ele teve a possibilidade, segundo o Bruno Lima, né? Foi ofertado ali via Juliano Bertolucci, que é quem representa os interesses do atleta, uma proposta do Flamengo para que o jogador deixasse o Santos Futebol Clube e fosse para o Clube de Regatas Flamengo. Mas o próprio David Washington, a família do David Washington, optaram por permanecer no Santos, ainda que a proposta financeira do Flamengo tenha sido muitas vezes superior à do Peixe. Então, o David Washington teve proposta, segundo Bruno Lima, teve proposta do Flamengo, mas optou por ficar no Santos Futebol Clube.
Agora vamos falar da polêmica do dia. E eu vou colocar a polêmica do dia na tela aí para você, ó. Você vai ver, ó. Santos, 2 pontinhos. Ação de marketing irrita elenco e causa reunião de emergência no CT. É, meu amigo. Negócio, o que suco segundo o Bruno Lima, né? Sempre bom colocar na condicionante, além de dar o crédito, né? O negócio não foi legal, né? Ó, 5 jogadores do Santos se reuniram com o presidente Andrés Rueda antes do jogo na Argentina. Entenda as razões, vamos entender as razões. Uma ação de marketing realizada pelo Santos para 20 sócios torcedores acompanharem o time em Rosário, na Argentina, no início desta semana, resultou em uma pequena crise entre os jogadores e a diretoria santista. Ao tomar conhecimento de que esses torcedores embarcariam junto com a delegação em um voo fretado para o país vizinho, o elenco, liderado por 5 atletas, ameaçou não viajar para encarar o Newell's Old Boys pela Copa Sul-Americana. Nesta sexta, após a publicação desta reportagem, o Santos perdeu a partida por 1-0, profissionais do Santos procuraram o Super Esportes e contestaram a versão aqui publicada. O goleiro João Paulo, em postagem em redes sociais, negou que tenha havido uma reunião para tratar deste assunto. O Santos também publicou uma nota oficial. Já já a gente traz aí a nota oficial do Peixe. O Super Esportes, porém, mantém a informação inicialmente publicada. Vamos entender o caso. Batizada como Santos Tour, a ação é uma nova experiência destinada aos membros do programa Sócio Rei, plano de sócio torcedor do Santos. De acordo com o que apurou o Super Esportes, os goleiros João Paulo e Vladimir, o zagueiro Eduardo Bauerman, o volante Alisson e o meio-campista Lucas Lima compareceram à sala do presidente do Santos, Andrés Rueda, no CT Rei Pelé, para manifestar insatisfação com o formato da ação e a presença de torcedores no mesmo avião. Ainda conforme informações obtidas pela reportagem, a justificativa do elenco foi de que a presença dos torcedores no mesmo voo tiraria a privacidade dos jogadores. Além disso, em razão dos recentes resultados negativos da equipe, os atletas demonstraram preocupação com a possibilidade de cobranças durante as viagens. Surpreso, Rueda ouviu os 5 jogadores e explicou que a situação era irreversível, pois os sócios torcedores haviam desembolsado valores entre R$ 3.800 e R$ 4.800 para viajarem. Nada foi alterado na programação da ação. Procurado por meio de sua assessoria de imprensa antes da publicação desta reportagem, o Santos informou que, de fato, parte do elenco... Veja, esse trecho é importante, tá? Antes da publicação desta reportagem, o Santos informou que, de fato, parte do elenco se reuniu com o presidente Andrés Rueda para saber sobre a presença dos torcedores no voo fretado para Rosário. Ao ouvirem as explicações do mandatário, os jogadores, de acordo com o clube, teriam aceitado as presenças. O clube ainda reforça que a viagem teve um ambiente familiar. Vamos ver agora. Fala aqui que os santistas que viajaram reviveram a Batalha de Rosário. Vamos ver o que mais aqui. Sim. A nota oficial do Santos. Em relação à matéria publicada pelo site Super Esportes, de autoria do jornalista Bruno Lima, intitulada Santos, ação de marketing irrita elenco e causa reunião de emergência no CT, o Santos Futebol Clube esclarece que 1. Não houve reunião com jogadores para falar do assunto citado. Vocês lembram que foi dito antes na matéria, que o jornalista procurou o Santos antes de publicar e o Santos teria informado que houve. Continuando a nota. Há, sim, reuniões periódicas com o presidente Andrés Rueda, comissão técnica e jogadores, para assuntos relacionados ao futebol, o que acreditamos ser sempre muito salutar. A última reunião realizada foi antes do jogo diante do América, para tratar de metas do brasileiro.
nunca de presença de torcedores. Item 2. O mais importante, os jogadores, em momento algum, demonstraram insatisfação da participação de torcedores apoiando o time. Pelo contrário, essa é uma ação que todos entendem que é necessária para aproximar a torcida do clube. Item 3. Os jogadores citados nominalmente na matéria, João Paulo, Vladimir, Eduardo Bauerman, Lucas Lima e Alisson, desmentem a informação de que teriam se negado a viajar. Item 4. O clube continuará apoiando ações que aproximem torcedores do elenco e o Santos Futebol Clube dá o assunto por encerrado. Muito bem, então temos aí as informações acerca do que foi publicado pelo Bruno Lima, da nota do Santos, para o pessoal entender mais ou menos o que aconteceu, né? Eu tenho uma opinião que conversei com pessoas também, né? Teve gente que bancou essa história trazida pelo Bruno Lima. A impressão que eu fico deste episódio é a seguinte, né? Jogadores se reúnem periodicamente, jornalista tem fonte. E as fontes, muitas vezes, têm interesses. Quem teria interesse de dizer, por exemplo, que os jogadores ameaçaram não viajar, ou se negar a viajar, a jogar pelo time do Santos? Quem teria esse interesse? Alguém da diretoria? Alguém que está ali dentro desapontado com o desempenho da equipe? É assim, eu não vou nem entrar no mérito de que se é verdade ou se é mentira. Eu quero pensar assim, quem fez isso chegar até o jornalista? Né? O jornalista, como eu disse, tem suas fontes, né? A gente apontou ali até uma contradição, né, entre o que disse o jornalista, dizendo que antes de publicar a matéria, o clube confirmou a reunião nesse sentido, depois ele, na nota oficial, ele desmente, né? Então, assim, ninguém estava lá no CT para saber se houve ou se não houve. Então, alguém vazou essa história. E quem vazou tem interesses. A impressão que eu fico, né, principalmente da forma como os atletas foram expostos, que alguém de lá de dentro, provavelmente de diretoria, alguém que, sabe, alguém que esteja incomodado com o momento do time, alguém quis expor esses jogadores, né? Citou nominalmente ali as, entre aspas, né, lideranças do grupo, alguém quis expor os jogadores. A gente sabe que o jogador de futebol, né, eu não duvido dessa história, né? Embora alguns detalhes pareçam até absurdos demais, como se negar a viajar ou se negar a vestir a camisa do Santos, eu não duvido dessa história, porque jogador de futebol é assim, essa é que é a verdade. Quem conhece jogador de bola sabe que é uma história perfeitamente crível. É algo que pode acontecer tranquilamente, né? Aliás, quem tem histórias de bastidor de futebol vai saber de coisa pior. Eu, por exemplo, sei de história, aqui não vou citar o nome do jogador, de atleta do Santos, né, numa visita de torcedores especiais, né, não do elenco atual, já nem está mais no Santos, né, quando torcedores, né, portadores de necessidades especiais, síndrome de Down, se eu não me engano, estiveram no CT Pelé alguns anos atrás, esse jogador ficou tirando sarro, né, dos visitantes do CT. Né? Jogador de futebol muitas vezes não gosta desse tipo de ação, principalmente, não no caso de tirar a privacidade, né? Enfim, não gosta mesmo. Essa é que é a verdade. Às vezes o torcedor fica bravo e tudo mais. Agora, se for verdade que esse elenco se negou ou colocou ali na mesa, né? Um elenco que não ganha nada, um elenco que recebe em dia, um elenco que, pô, informações que a gente tem aí que foram amplamente divulgadas, né? Até cobrou bicho por não cair de divisão. O elenco colocou essa condicionante aí, se viajarem a gente não entra em campo, a gente não viaja, pelo amor de Deus, né, presidente? Aí o senhor tem que tomar providência. Mas eu acho, né, a impressão que eu fico é que
diretoria e grupo de atletas não estão falando a mesma língua. E tem alguém ali incomodado com isso, né? Porque a ponto de grupo de atletas querer reunião, propor reunião com esse assunto, eu entendo que as partes não estão falando a mesma língua. O jornalista, o Bruno Lima, tem uma reputação aí. Inclusive o João Paulo, recentemente, né, semanas atrás, deu uma entrevista para o próprio Bruno Lima. Né? Foi até uma entrevista que foi motivo de muito comentário por parte dos torcedores, porque o João Paulo reclamava que o torcedor estava acreditando pouco nos atletas, né? Pô, depois de 2 anos e pouco, aí quase brigando sempre para não cair, com eliminações vexatórias, vergonhosas, né? O torcedor ainda, pô, uma hora o torcedor cansa, né, João Paulo? Então, tem que dar graças a Deus ainda que 20 pessoas ainda pagaram essa bala aí, que não tá fácil, né? Quase aí, de R$ 3.800 a R$ 4.800 para viajar para ver o Santos lá na Argentina. Ainda perder a partida, né? Numa bobeada da zaga. Mas enfim, eu fico com essa impressão, né? De que tem alguém na diretoria que não vai com a cara do grupo de atletas. Não tô dizendo que é o presidente, ou que é alguém grudado no presidente, mas alguém que tem acesso. Senão essa história não vazaria como vazou e não causaria o estrago que causou. Mas o Santos dá o assunto por encerrado, né? Se isso virar novela, vamos ver os próximos capítulos, não é mesmo? O que importa é que neste sábado o Santos volta a campo e a gente fica, claro, na expectativa de que o Santos consiga, né? Pelo menos um bom resultado lá nas Alterosas, lá nas Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Ah, Minas Gerais. Um abraço a todos e, claro, né, quando a bola parar de rolar, alguns minutos depois, já sabe, né, tem vídeo aqui no canal trazendo análise de Cruzeiro e Santos, Santos e Cruzeiro, mais uma rodada do Brasileirão, tá certo? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.